Olá, raizeiros e raizeiras do meu Brasil! Sejam bem-vindos ao Matemática Raiz. E como um canal raiz, uma professora raiz, nós estamos aqui como prometido para corrigir os exercícios que deixamos na semana passada para você. Você fez? Não. Você fez? Que bom. Parabéns para você. Se não fez, faça. Você tem todo o tempo do mundo para fazer, mas não deixe de fazer. Tá joia? Isso. Então, vamos lá corrigir os exercícios. Turn down for what? Vejamos primeiro os exercícios de regra de 3 simples. Primeira coisa que vamos fazer é ler a questão e ir anotando os dados do problema. Então vamos lá. Frederico leva 3 horas para passar 35 peças de roupa. Se ele precisar passar 70 peças, quanto tempo ele levará com o serviço? Então, em quanto tempo será nosso X? Como estamos falando de regra de 3, nós consideramos que há um padrão. Claro que passando uma calça jeans, o tempo pode ser diferente de passar uma camiseta, por exemplo. Mas aqui estamos calculando com base nos valores médios que a questão propõe, beleza? É só um exemplo. Bom, agora nós separamos nossas variáveis em uma tabelinha. E quantas colunas vai ter essa tabelinha mesmo? Isso aí, 2 colunas. E quais são essas variáveis? Horas e peças, certo? O tempo que ele vai levar para passar e as peças que ele vai passar. Então, o próximo passo é comparar estas variáveis e ver se são proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos pensar. Se eu aumento o número de peças, ou seja, eu tenho mais serviço, eu preciso de mais ou menos tempo para execução. Frederico vai precisar de mais ou menos tempo para passar essas roupas se ele tem mais roupas. Mais tempo, né? Isso aí. Mais roupa, mais tempo. Então, nossas variáveis são proporcionais ou diretamente proporcionais. Vou colocar um DP de diretamente proporcional aqui. Beleza. Nosso problema é diretamente proporcional. Então, agora eu separo as variáveis como fração, porque eu não vou precisar inverter ninguém, beleza? Temos, então, 3 sobre x igual a 35 sobre 70. Multiplicando cruzado, temos 35x igual a 70 vezes 3. 35x é igual a 210. Isso aí. Passando o 35 dividindo para o outro lado, temos x igual a 210 sobre 35, que dá 6. 6 o quê? 6 horas, que era o que a gente queria saber antes. Então, Frederico gasta 6 horas para passar 70 peças, o que faz sentido, porque aumentamos o dobro de peças e, consequentemente, ele gastou o dobro do tempo. Tá joia? Se você não está se lembrando aí como que a gente chegou nessa conclusão, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal, beleza? Na segunda questão, o Fred, eu já estou íntimo aqui do Frederico, beleza? Ele sozinho gasta 6 horas para passar 70 peças. Então, quanto tempo ele levará para passar as mesmas peças, ou seja, 70 peças, chamando Clotilde e Antônia, ou seja, mais 2 pessoas para ajudá-lo. E é para a gente supor que Frederico, Clotilde e Antônia gastam o mesmo tempo, ou seja, eles têm as mesmas habilidades. Ninguém vai demorar mais ou menos que os outros aqui, tá? Então, sozinho, Frederico passava 70 peças em 6 horas, a Antônia sozinha passava 70 peças em 6 horas e a Clotilde sozinha passaria 70 peças em 6 horas. Mas tá, agora a questão quer saber os 3 juntos, ou seja,
Frederico era uma pessoa passando 70 peças em 6 horas. Agora nós temos 3. O Fred e as amigas, né? Passando também essas 70 peças. Só que, em quanto tempo? Agora, ao invés de uma pessoa, eu tenho 3 pessoas. Então, agora eu não tenho as mesmas variáveis, eu tenho outras 2 variáveis. Ao invés de peças e horas, agora a gente tem pessoas e horas, ou seja, mão de obra e tempo. Comparando aí essas variáveis, a gente vai ter. Se aumentamos o número de pessoas para o mesmo serviço, vamos precisar de menos tempo para acabar, concorda? Então, como eu tenho agora mais gente para fazer a mesma coisa, eu tenho 3 pessoas para passar estas mesmas 70 peças, que o Frederico passava em 6 horas, então agora eu vou precisar de menos tempo para passar, porque eu tenho mais gente fazendo o mesmo serviço. Então, uma variável aumenta e a outra diminui. Logo, é inversamente proporcional, isso aí. Vou colocar um IP aqui para indicar que é inversamente proporcional. Bom, se são inversamente proporcionais, essas variáveis, quem que a gente vai inverter? Porque quando a gente tem uma regra de 3, inversamente proporcional, a gente precisa inverter. Neste caso, é a nossa regra de 3 simples inversamente proporcional. Bom, a variável que não tem x é que a gente tem que inverter. Ou seja, pessoas, beleza? Então, nós temos, ao invés de 1 sobre 3, 3 sobre 1 igual a 6 sobre x. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter 3x igual a 6 vezes 1. 3x é igual a 6. Então, passando o 3 para o outro lado, a gente tem x igual a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Isso aí, então, 2 horas. Então, os 3 vão precisar de 2 horas para passar as 70 peças. Bom, vamos analisar se isso bate. Bom, se a gente tinha que diminuir o tempo, já que a gente tinha mais gente trabalhando, então a resposta está dentro das nossas expectativas, beleza? Agora a gente vai aí por os problemas de regra de 3 composta. A primeira questão diz assim: uma impressora ela imprime uma média de 1000 folhas em 9 horas. Então, quantas folhas 2 impressoras dessas vão imprimir, em média, em 36 horas? Nós temos aí 3 variáveis: quantidade de impressoras, quantidade de folhas e o tempo em horas. Aqui a gente vai colocar apenas impressoras, folhas e horas. Então, a gente tem realmente uma regra de 3 composta, beleza? Se eu tenho 3 variáveis, é regra de 3 composta, é isso aí. Se são 3 variáveis, a gente compara de 2 a 2, isso aí. Só que com quem que a gente tem que comparar? Sempre com a variável que a gente tem, o x. Então, eu tenho que comparar impressora com folhas e hora com folhas, tá joia? Comparando primeiro impressora com folhas, a gente sabe que se eu aumentar o número de impressoras no mesmo tempo, eu vou ter mais folhas impressas. Galera, uma dica aí. Toda vez que eu vou comparar de 2 a 2 na regra de 3 composta, a terceira variável que está sobrando, eu finjo que ela vai se manter a mesma. Beleza? A mesma coisa, como se ela não fosse variar. Tá joia? Então, nesse caso, comparando impressora com folhas, eu vou fingir que o tempo vai ser o mesmo em ambas as situações. Tá bom? Então, a gente sabe que se a gente aumenta o número de impressoras utilizando o mesmo tempo, eu vou ter mais folhas impressas. Se eu aumentei uma variável e também aumentei a outra, então é diretamente proporcional. Então, vou colocar um DP aqui. Comparando agora horas com folhas, a gente sabe que se for a mesma quantidade de impressoras, que é a nossa variável que está sobrando,
a gente aumentando o tempo vai ter o quê? Mais folhas impressas, certo? Então, se eu também estou aumentando o tempo e eu também estou aumentando folhas, logo eu também tenho aí uma parte que é diretamente proporcional e, consequentemente, nossa regra de 3 é diretamente proporcional. Regra de 3 composta diretamente proporcional. Então, a gente não precisa inverter ninguém também, só resolver. Então, a gente vai separar a variável que tem x de um lado. Quem que era a variável que tinha x? Folhas. Então, de um lado eu vou ter 1000 sobre x e do outro lado eu vou multiplicar as outras duas. Igual 1 sobre 2 vezes 9 sobre 36. Multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Parte de cima vezes parte de cima, parte de baixo vezes parte de baixo. Então, eu repito aqui o 1000 sobre x igual 1 vezes 9 é igual a 9. E 2 vezes 36 igual a 72. Então, a gente tem 1000 sobre x igual a 9 sobre 72. Multiplicando cruzado, a gente vai ter 9 vezes x igual a 1000 vezes 72. 9 vezes x, 9x. 1000 vezes 72, 72.000. Bom, passando o 9 que estava multiplicando o x para o outro lado, dividindo, nós vamos ter 72.000 dividido por 9. Isso nos resulta em exatamente 8.000 folhas. Bom, vamos conferir se isso aí está dentro do que a gente estava esperando. Bom, se a nossa regra de 3 é diretamente proporcional, a gente aumentando a quantidade de impressoras e a quantidade de tempo, eu teria mais folhas, certo? Então, a resposta está dentro aí dos padrões, porque 8.000 folhas é mais do que 1.000 folhas, beleza? Então, a gente já sabe que em 36 horas, 2 impressoras imprimem 8.000 folhas. Isso aí. Quantas horas uma impressora do mesmo modelo, ou seja, é a mesma capacidade, as duas imprimem a mesma quantidade de folhas no mesmo tempo, tá bom? Então, quantas horas uma impressora deste modelo gasta para imprimir 6.000 folhas? Então, a gente tem aí as mesmas 3 variáveis, não vou precisar mudar. Quantidade de impressoras, que eu vou colocar como impressoras. Quantidade de folhas impressas, que eu vou colocar como folhas. E tempo de impressão em horas, que eu vou colocar horas. Só que agora ele quer saber quem? O tempo e não as folhas. Então, a gente tem que fazer o quê? Comparar de novo, beleza? Toda vez que não, mesmo que as variáveis sejam as mesmas, e eu for mudar quem que eu quero saber, o meu x vai mudar de variável, então eu tenho que comparar de novo, tá bom? Comparando impressora com horas, a gente vai ter, se a gente tiver menos impressoras, ou seja, agora a gente não tem 2 impressoras mais, a gente tem uma impressora, então a gente diminuiu. Se eu tenho menos impressoras para fazer a mesma coisa, imprimir a mesma quantidade de folhas, que a gente considera a outra como se não tivesse variável, a gente vai precisar de mais tempo. Então, inversamente proporcional, certo? Menos impressora, mais tempo. Vou colocar um IP aqui. Comparando agora a quantidade de folhas com o tempo, se eu aumento minha quantidade de folhas que eu vou imprimir, e eu vou manter a mesma quantidade de impressoras, eu vou precisar de mais ou menos tempo? Mais tempo, isso aí, diretamente proporcional, beleza? Logo, a minha regra de 3 é inversamente proporcional, porque uma parte aí é inversamente proporcional. Então, eu vou ter que inverter alguém. E quem que eu vou inverter? A parte onde tem o x, eu não inverto. Nunca.
E também eu não vou inverter a quantidade de folhas. Por quê? Porque quando eu comparei folhas com o tempo, deu diretamente proporcional. Quem que comparado ao tempo deu inversamente proporcional? A quantidade de impressoras. Então é essa variável que eu vou inverter. Então, ao invés de 2 sobre 1, a gente vai ter 1 sobre 2. Então, a gente vai resolver assim a questão. 36 sobre x é igual a 8.000 sobre 6.000 folhas, vezes 1 sobre 2. Então, 36 sobre x é igual a 8.000 dividido por 12.000. Por quê? 8.000 vezes 1, 8.000. 6.000 vezes 2, 12.000. Multiplicando cruzado, a gente vai ter. Então, 8.000 vezes x, 8.000. 36 vezes 12.000, 432.000. Tá bom? Então, passando 8.000 dividindo, a gente tem x é igual a 432.000 dividido por 8.000. Vou usar uma regrinha aqui, ó, de cortar os zeros, tá? Qualquer coisa a gente fala sobre isso em outros vídeos. Então, 432 dividido por 8 é igual a 54 horas. Vamos dar uma analisada para ver se esse valor está dentro do que a gente tinha que ter mesmo. Bom, se eu reduzir pela metade a quantidade de impressoras, eu tinha 2 impressoras, reduzir para 1, então eu teria que ter o dobro do tempo para imprimir, certo? Se fosse a mesma coisa. Então, eu teria aí, era 36 horas para 2 impressoras, então eu teria aí 72 horas para uma impressora. Só que, mesmo eu tendo diminuído a quantidade de impressoras, eu também diminuí a quantidade de folhas impressas. Então, eu precisaria ter uma resposta entre 36 horas e 72 horas, mais ou menos por aí. Então, 54 horas é um resultado dentro das nossas estimativas, tá joia? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução e tenham entendido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá seu joinha, deixa aí nos comentários sugestões, dúvidas, dívidas, etc. E nos vemos no próximo Matemática Raiz. Tchau!